Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento na área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. Cloud Essential, sua jornada segura e eficiente na nuvem. Ocmont Group, especialistas em cibersegurança. Advance de Informática, sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Y-Tech, sua TI, nossa prioridade. Estúdios Vida Moderna, torna o seu podcast em realidade. BTO, serviços gerenciados de TI. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Eu quero aproveitar e convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube e se conectar com a gente lá no Instagram. Todos os dias tem muito conteúdo diferente para você. E hoje eu tenho a honra de receber um convidado super especial. Ele iniciou a sua trajetória em TI olhando para serviços profissionais e cibersegurança. Além da sua carreira técnica, ele também se destacou como educador, escritor e mentor. Gilson Banin, obrigada por você ter vindo conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, Rosane. É um prazer estar aqui, bater um papo com você, especialmente de uma mídia que eu aprecio muito. Eu adoro podcast, na verdade. Começou com áudio e agora teve uma evolução para videocasts. Eu sou um grande consumidor de conteúdo nesse formato e bater papo de maneira informal com pessoas interessantes, né, do mercado. É uma honra estar aqui com você. Obrigado. Olha... eu que fico honrada porque você, escritor, mentor, né, tem uma carreira longa e ter você aqui é um privilégio. Muito obrigada mesmo. Eu queria começar perguntando para você como você começou a sua carreira, como é que foi essa trajetória? Que legal. Mas, na verdade, acho que é legal falar um pouquinho também da minha origem. Acho que está muito relacionado. Acho que eu sou de uma geração que começou no analógico e chegou no digital. Nós sobrevivemos a essa transformação. Por isso que eu valorizo muito, né, essa geração lá dos anos 80, né? Eu nasci em 78. Eu sou do interior de São Paulo, de Avaré, no interior de São Paulo. Vim de uma família humilde, classe média. Meu pai foi carcereiro, agente penitenciário, né? E minha mãe dona de casa. Não tive uma influência direta deles para eu trabalhar com tecnologia. Porém, eles gostariam muito que eu fosse servidor público, né? Porque meu pai construiu, né? Deu uma dignidade para minha família trabalhando pro Estado, e aí, mas eu segui um caminho totalmente diferente, né? Eu tenho dois irmãos, né? Uma irmã mais velha, um irmão mais novo. Mas tinha uma coisa muito interessante, né? Também estudei sempre em colégio estadual, que é uma coisa que também, no momento do vestibular, para entrar na universidade, eu senti a diferença da educação privada e também da educação tradicional, né? Estadual. Mas sou muito grato pela origem. Eu era um menino que não era o melhor aluno da escola, mas não era o pior. Eu ficava ali, era um aluno de nota 8, não era aluno de nota 10, não era nota 8 negativo. É bom, pô. Então, uma coisa legal, Suzane, eu era muito bem relacionado com os meus colegas, meus alunos, né? E também os professores. Eu respeitava muito os professores. Isso influenciou, inclusive, a minha formação, né? Eu acabei fazendo matemática na Unesp, em licenciatura em matemática. Então, por formação, eu sou um professor na sua essência da palavra. E amo exatas, esse é um caminho que eu tinha certeza que eu ia seguir. E aí eu acabei prestando vestibular. Só que antes disso, na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Acho que eu acabei amadurecendo como pessoa, porque aos 14 anos, mais ou menos, eu decidi falar com meus pais, falando assim, eu queria trabalhar, né? Eu tinha condições, né, de só estudar, mas eu gostaria muito de ter meu primeiro salário, fazer a minha primeira compra. E eles me deram a oportunidade, eu comecei como office boy, e que não existe essa profissão mais hoje em dia, né? Eu, particularmente, eu não lembro a última vez que eu fui numa agência bancária fazer o pagamento, tudo era digital, mas eu pegava a bicicleta, pegava as contas dos funcionários, né? Numa empresa que eu trabalhei no interior de São Paulo, em Avaré, que inclusive é a capital do doce de leite. Quando você fala Avaré, direto vem na minha mente o doce de leite, aquele de... Aquele chup-chups, Exato. que é o famoso, né? No passado era uma bisnaguinha bem gordinha, que você mordia a ponta dela, depois ela foi transformada, hoje ficou um produto muito conhecido, acho que no Brasil inteiro, né? Eu adoro, inclusive quando eu vou visitar minha mãe no interior, eu passo na lojinha fazer umas compras, né? Para reabastecer a família, né? Aqui em São Paulo. E eu acabei seguindo, eu queria, até por fato de ter um bom relacionamento com os alunos, com os professores, eu gostava muito de exatas, e também eu era muito disciplinado, sempre fui uma pessoa
desde a adolescência, muito disciplinado, que me chamou para seguir carreira militar. Eu achei que eu teria o perfil para seguir uma carreira militar. Acabei prestando SpaceX, a AFA, a, a UITA. Fui bom, eu tive bons resultados no vestibular, mas eu não tive capacidade ainda de conseguir entrar pela dificuldade na época. Mas eu decidi seguir um caminho tradicional e acabei escolhendo matemática pela minha paixão por números e também pelo fato de ser uma profissão regulamentada. Acho que é uma coisa interessante, né? Por exemplo, eu acabei me desenvolvendo em computação na carreira ao longo dos anos, que não é uma profissão regulamentada. Se você olhar para o mercado hoje, a maioria das pessoas que trabalham com tecnologia não tiveram uma formação em sistema da informação, ou engenharia da computação, ou ciência da computação. Muitos são engenheiros civis, alguns fizeram administração de empresa. Eu fiz matemática. A sua formação, por exemplo, qual foi? Administração de empresas. Administração E de fiz empresa. educação física. Minha Nossa, primeira é mesmo? Você fez duas graduação faculdades? foi a minha primeira graduação. Olha que legal. Então, isso que é, eu sempre falo que a área de computação ela é muito aberta a novos entrantes. Ela é muito receptiva para as pessoas que trabalham em diversas áreas. Eu tenho visto muito movimento, né, de pessoas, né, mulheres e homens trabalhando em áreas diferentes e decidindo fazer essa virada. Porque, sem dúvida, a área de tecnologia é o que melhor paga no mercado hoje em dia. Se a gente considerar a média de salário do brasileiro em geral, é em média R$ 3.000 por mês. Né? E o profissional de tecnologia, mesmo início de carreira, já começa acima desse valor padrão do mercado. E é uma área que tem muita oportunidade, só que falta só a gana das pessoas realmente conseguirem se desenvolver e crescer em cima disso. Eu tenho alguns amigos que falam o seguinte, que se você se dedicar, em 2 anos você é um baita profissional na área de tecnologia. Em qualquer área, sabe? Seja área técnica, comercial, marketing, seja o que for. É verdade, tem razão. Mas olha que interessante, nessa época, muito, muito novo, hoje não existe mais, mas na época não era ensino fundamental e médio, era colegial e ginasial, né, ginásio. Eu decidi mudar o meu ensino para o ensino noturno. Né? Na época tinha essa opção de você escolher estudar o ensino médio hoje à noite. E eu decidi parar, os professores ficaram super chateados comigo, porque eu era um bom aluno. E eu falei assim, não, Gilson, não faça isso, porque os alunos da noite eram considerados os rebeldes, né? Os que não estavam interessados em educação, ou que não teriam muito futuro. E não é aquele que trabalha, né, de dia para estudar à noite. Exato. É o bagunceiro. Então, para você ver, né? E julgavam as pessoas que estudavam à noite, mas essas pessoas, muitas delas, precisavam honrar os seus compromissos com a família. Então, eles precisavam trabalhar. Eu, apesar de morar com meus pais na época, não tinha essa obrigação, mas eu queria ter a independência, trabalhar, ter meu primeiro salário. Então, eu comecei muito cedo, especialmente aí, como que a computação começou a entrar na minha vida. Na verdade, eu fiz um curso de datilografia. Né? Não sei se você lembra dessa época, né? Mas era um curso para você aprender a escrever em máquinas de datilografar, que eram máquinas mecânicas. E tinha um curso que eu me inscrevi e eu me desenvolvi muito na digitação através dessas máquinas. Depois essas máquinas teve uma evolução, as máquinas da Olivetti principalmente viraram elétricas e eu fiz um curso de 1 ano, fiz toda a preparação. Depois, na área de tecnologia, eu vi que o teclado era a mesma posição dos teclados mecânicos das máquinas de escrever. Então, hoje eu digito muito rápido. Eu já memorizei isso quando eu tinha 13, 14 anos, já na escrita. E tinha uma profissão que não existe mais também, que eram os famosos digitadores, lembra? Que era contratado para fazer digitalizar a documentação e tudo mais. Então, comecei ali. E comecei a fazer um curso aos domingos de manhã. Então, eu trabalhava de segunda a sexta de office boy, eu estudava à noite, de segunda a sexta, e eu trabalhava de sábado nessa empresa também. Nessa empresa que eu trabalhei foi interessante, né? Eu era office boy. Só o único departamento da empresa que tinha computador era o CPD, que na época era Centro de Processamento de Dados. Todas as outras eram analógicas, então só tinha máquina de escrever. Eu trabalhava na área de recursos humanos. E eu ajudava, inclusive, a tirar o lixo das salas que a dona da empresa pedia para fazer isso. Então, eu nunca recusei trabalho. Sempre trabalho me foi muito digno. Então, eu ia pagar as contas da empresa, no final do dia eu recolhia o lixo das salas. E na sala de computação, quem trabalhava lá era minha prima. Eu tenho uma prima chamada Valéria e eu admirava, né? Falei, poxa, que legal. E é a única sala que tinha ar-condicionado também. Falei, pô, um dia eu vou trabalhar nessa sala gelada e trabalhar com esses equipamentos grandes, essas impressoras enormes. E quis o futuro que isso acontecesse, né? Só que eu me preparei para isso, né? Eu acabei fazendo um curso de MS-DOS, WordStar, Lotus 1, 2, 3, aos domingos de manhã,
Porque eu, com 14 anos, eu já tinha uma responsabilidade muito grande. Eu trabalhava durante o dia, trabalhava o sábado o dia inteiro, e eu estudava computação na manhã de domingo, eu só tinha folga de domingo à tarde, com 13, 14 anos de idade. Eu já tinha tudo isso sobre a minha responsabilidade, né? Não foi uma obrigação dos meus pais, mas eu comecei precocemente a me desenvolver. Por isso que eu gosto muito da combinação do estudo com o trabalho, porque se você só vê teoria e não coloca na prática o que você aprendeu, ela acaba perdendo um pouco o valor. E hoje o conteúdo ele está muito disseminado. Nunca se viu tanto conteúdo disponível de qualidade, algumas com boa curadoria, inclusive, né? Muito conteúdo no YouTube gratuito de qualidade, e é vasto. O que falta é a disciplina das pessoas ter um planejamento de autoestudo, que eu acho que eu aprendi a me desenvolver nessa longa jornada também de não depender de terceiros para delegar o meu sucesso na carreira, né? Sempre depender de mim mesmo para buscar esses recursos, né? É interessante você trazer isso, porque eu converso com bastante gente aqui no podcast e eu vejo que isso é bem uma característica da nossa área, né? O autodesenvolvimento. A gente hoje tem professores maravilhosos com. Posso falar aqui, Trovato, gente. Trovato tem um canal do YouTube que é assim, se aprende tudo ali dentro. Wellington Agapto. Nossa, eu vou parar de falar os nomes porque eu não vou falar alguém e vão ficar bravos comigo. Vai esquecer de Mas assim, alguém. tem muito É conteúdo verdade. super. Se eu olhar o LinkedIn do Garcia, Fernando Garcia, pelo amor de Deus, você aprende mexer no WhatsApp ali, É verdade. né? Então, a nossa área tem essa característica, né? Das pessoas estudarem e fazerem isso porque é gostoso. E aí eu decidi, aos 19 anos, passei no vestibular, fui morar em São José do Rio Preto, a 350 quilômetros de Avaré. Então eu saí com 19 anos de casa, saí cedo também. Só que eu cheguei em Rio Preto, eu decidi fazer matemática, então a universidade não pagava porque era pública, mas eu escolhi fazer o curso à noite, porque mesmo não pagando a universidade, eu tinha um custo de moradia, de alimentação, eu não queria depender dos meus pais. Meus pais também tinham restrições financeiras para poder me sustentar. Aí eu imprimi o meu currículo, porque mesmo com 19 anos, eu já tinha muita experiência de ter trabalhado já com desenvolvimento de software, né? E ainda em Avaré, eu trabalhei no desenvolvimento de software numa empresa que era uma concessionária da Mercedes-Benz e da Toyota, tinha um sistema bem arcaico para a época, né? Não rodava nem TCP/IP ainda, era tudo desenvolvimento através de uma linguagem chamada Dataflex, que já nem existe mais isso hoje. Redes de computadores já tive também uma apresentação. E então, com 19, eu já tinha bastante experiência, já dominava, né, o teclado, já tinha acesso à tecnologia Sabia da e datilografia. da tipografia. E aí, o que que eu fiz? Eu decidi pegar meu currículo, colocar embaixo do braço e eu comecei a andar pelas principais avenidas de São José do Rio Preto em busca de uma empresa para eu entregar o currículo. Não existia LinkedIn nessa época, não existia Cato, não existia nada disso, era extremamente analógico esse processo. E eu andei e encontrei uma loja chamada de computadores pessoais, chamada Precisão Informática. Eu cheguei lá e tinha uma área de suporte também, que era parceiro da Compaq na época, que depois virou HP, né? E eles tinham uma área de servidores. Essa empresa vendia servidores. E naquela época a rede era baseada em Novell. A Microsoft ainda nem não tinha lançado o Windows NT. E era a rede Novell. Eu falei assim, puxa, gostaria de trabalhar aqui, né? Tô fazendo matemática aqui na universidade, eu gostaria muito de trabalhar. E eles me contrataram depois como estagiário. E eu entrei e assumi o suporte do balcão. Então eu ainda não era o técnico, né? Eu era a abertura de chamado. Quando alguém chegava lá com o computadorzinho, precisava trocar a memória, instalar o Office, fazer uma manutenção, e eu levava para o técnico fazer isso. Mas eu sabia que aquilo ali, na verdade, seria parcial. Eu queria ir para dentro para mexer com as máquinas. E aí tive essa oportunidade. Depois eu acabei assumindo a rede de computadores da empresa. Virou um grupo muito grande, né? Para a época. Abriu escritórios na Jaboticabal, em Ribeirão Preto, em Catanduva, que é uma cidade próxima. E aí eu comecei a implementar toda. E a internet estava engatinhando nessa época, era 1998. Essa época foi a época que a Telefônica trouxe o Speed, que era uma conexão de ADSL de internet no Brasil, porque até então era tudo discado. E aí foi uma grande revolução a internet, né? E eu não tinha nem celular, não existia celular nessa época. Na verdade, existia o StarTAC da Motorola, que era um glamour para quem tinha aquilo ali. E eu estava muito distante de ter um celular ainda, né? Então a comunicação era muito analógica, era no telefone, né? Não. E aí só que começou aí. Depois eu acabei ficando
6 anos, saí dessa consultoria. O Rogério Gabriel, que é o fundador, inclusive, né, ele decretou falência da empresa e ele teve que me desligar. Ele me chamou na sala dele. Ele falou assim: olha, é uma pena que eu tenho que fazer o seu desligamento, porque eu vejo um futuro muito grande em você. Ele não estava errado. Eu vejo muito futuro. Ele estava certo. E ele depois, como grande empreendedor, e sou muito grato, inclusive, a ele, né, pela oportunidade que ele me deu, e ele reconstruiu um grande império, né? Ele desenvolveu a Prepara, que virou uma das maiores franquias de educação tecnológica para cursos profissionalizantes do Brasil, né? E inclusive comprou uma área de negócio da Person Vui, da Person no Brasil, e virou um grande empreendedor, né? Hoje ele tem um grupo chamado Movedu. Inclusive, no meu casamento, eu convidei ele e foi muito bacana reencontrá-lo, né? E aí ele e a esposa falou assim: lembra quando eu fiz o desligamento para você, né? Muito, muito legal ver o seu crescimento 20 anos depois. Você é um garoto, estagiário na minha empresa e vendo você agora numa multinacional. Então, em gerais, eu acabei seguindo esse caminho, né? Depois que eu vim para São Paulo, aí tem bastante coisa ainda que a gente pode falar disso. Como é que você chegou Então, aí eu acabei em vindo, São Paulo? olha que interessante, eu acabei vindo, e naquela época, era em 2008, eu tinha 26 anos, tinha um crescente movimento de consultores independentes como PJ. Eu tive que abrir uma empresa, aquela famosa empresa de uma nota só não fez, né? E eu fui contratado porque eu tinha uma certificação da Citrix, numa empresa, né? A Access IT, que era uma parceira da Microsoft. Na verdade, era o braço de serviços da Comp Software na época, que foi um grande lar, um LSP da Microsoft, só que era só serviços. E eles me chamaram por causa dessa posição. E essa vaga, acho que deve existir esse site ainda, chamado AP Info. Eu não sei se você chegou a conhecer, era apinfo.com. Era um site bem tosco mesmo, sabe? Bem simples, bem HTML, bem... Só que era assim, a vaga era bem direta. Essa posição era presencial, essa descrição, e já tinha o salário lá. E você tinha um e-mail, você mandava o e-mail, eu mandei o e-mail com o meu currículo em doc, e aí a pessoa respondeu, e eu fiz uma entrevista, acredite ou não, presencial, né? Eu morava em São José do Rio Preto, eu estava prestes a terminar a faculdade, eu peguei o ônibus, vim para São Paulo, o escritório ficava na Berrine, ele me entrevistou, no mesmo dia eu voltei para Barra Funda, peguei o ônibus e voltei para o interior. Aí depois ele me ligou e falou assim: poxa, gostamos muito de você, quando você pode começar? Ó, eu tô olhando aqui, a PInfo existe até hoje e está oferecendo vagas aqui para quem trabalha com inteligência artificial. Olha isso! Olha a dica! Olha só! E é um site gratuito para o candidato. Eu acho que provavelmente a empresa deve anunciar ali pago, que é justo, né? Eu não sei, na época, inclusive, até a empresa não pagava. Acho que eles viviam de propaganda, de advertising ali do site. Mas é muito antigo, mas era muito funcional. Mas eu não sei se de repente mais para frente pode ser que apareça propaganda, mas olhando aqui na home deles, não aparece propaganda, tá falando pesquise vagas para SAP, pesquise vagas para estagiários, então é uma dica boa, hein? Ou seja, não é só o LinkedIn que tá no hype, né? Que hoje só fala de LinkedIn, mas tem sites ali de nicho que funcionam super bem. Eu acho que a empregabilidade é importante, as pessoas precisam saber, né, que existem fontes alternativas. E eu acabei vindo para São Paulo e, de novo, com a minha gana de crescer, né, de maneira segura, comecei a trabalhar na Microsoft, no parceiro da Microsoft, CST, fiquei 3 anos lá. Só que o meu gosto por educação me fez ir até a K-Solution, que é um centro de treinamento da Microsoft, acho que é o maior da América Latina, né? Eles tiveram uma mudança grande nos últimos anos, mas eu me apliquei para ser instrutor lá. Eu fui lá na K-Solution e falei assim: eu tenho as certificações da Microsoft, gostaria muito que você me contratasse para eu dar aula aqui para vocês. E aí eu falei assim: poxa, que legal, tal. Você pode fazer uma aula teste? Claro. Aí chamaram o instrutor que dava aula lá, eu fui, ele assistiu a minha aula, ele gostou muito. Aí falou assim: puxa, quando você pode começar? Eu falei: eu tenho disponibilidade. À noite e aos sábados. E aí de novo começou aquela loucura. Eu era jovem, né, com 26, 27 anos, louco para crescer e fazer as coisas acontecerem. Eu tinha uma escassez financeira na época, né? Porque a minha vida melhorou muito depois dos 26 anos, que até os 26 eu nunca tive 4 dígitos da minha conta, né? Eu já fiz algumas pessoas falando isso, mas que é importante porque as pessoas hoje querem acelerar um processo de amadurecimento que é desnecessário. Tudo tem o seu tempo na vida. Você precisa viver a sua realidade nesse momento e
ter perspectiva de crescimento, mas não se sustenta quando você quer crescer, quer ganhar muito rápido, sendo que você acha que você tem aquele valor, na verdade não tem. Então é legal você saber onde você está no mundo, quem é você nesse momento, que tem pessoas muito melhores que você e você precisa se espelhar nelas, né? E aí eu comecei a dar aula. E foi aí onde eu conheci o Marco Lagoa. Eu quero, inclusive, mandar um grande abraço para ele, é um senhor que tem um carinho enorme. Ele foi meu aluno, né? E eu formei muita gente. Eu tive muitos alunos na K-Solution, nessas aulas de Microsoft, que eu preparava os profissionais para se certificarem. E eu dava aula à noite, de segunda a sexta, e dava aula de sábado o dia inteiro. Então eu também fiquei 5 anos e me relembrou meus 13 anos, que eu estava nessa loucura, trabalhando. Mas para mim não era uma penalidade, para mim era um prazer. Eu tinha essa. Só que aí tem um problema também da qualidade de vida, que eu não sabia o que era isso. Eu só queria trabalhar. E aí eu tive uma herpes zoster, que é um vírus, né, que se alojou aqui no músculo da minha coluna, e eu literalmente, porque a minha imunidade estava muito baixa, estava trabalhando muito, não tinha tempo para nada. Na época eu era solteiro, né, também, então não tinha problema de dependência com filho, com um namorado, com esposa. Então eu estava me penalizando, né, não estava prejudicando outras pessoas. E aí eu percebi que, calma, né, e aí não é bem assim. Eu fui Precisa começar a de uma entender, meio na dor, mas eu entendi o equilíbrio, né? precisa de uma pausa na programação, né? Precisa. Acho que o nome do podcast tá muito relacionado a isso. É o lado B das pessoas, né? Que você tá ali, você fica nesse mundo maluco de correria. E aí foi legal, porque eu formei uma rede de relacionamentos com alunos que hoje, inclusive, muitos inclusive já vieram aqui, que você já entrevistou, que são pessoas que têm um carinho muito grande, e a gente não se encontra com tanta frequência, mas eu fico feliz, de certa forma, ter ajudado essas pessoas na carreira. Muitos deles, inclusive, eu já alertava sobre a chegada de computação em nuvem, que era um mito ainda no passado. E eu já alertei que algumas tecnologias já iam deixar de existir, seriam sobrepostas por novas, e muitos ouviram e acabaram criando grandes consultorias, e hoje estão super bem como empreendedores, né, e criando seus modelos de negócio. E aí, nesse período também, eu dava palestra e participava muito de fóruns. E a Microsoft me convidou para fazer muitos eventos presenciais na Microsoft. E eu acabei participando, e a Microsoft, na época, me condecorou como o MVP. Eu fui um MVP também de Exchange na época, e de Windows Server, de tecnologias da Microsoft. Foi muito bom, foi a minha primeira experiência também de fazer uma viagem internacional, né? Até aos 30 anos eu nunca tive a oportunidade de fazer uma viagem internacional. E aí tem um evento chamado MVP Summit. Inclusive vai acontecer agora em abril, esse ano. Todo ano tem. E eu sempre recomendo, né, para os MVPs do Brasil que participem, para você ter uma dimensão do que é a Microsoft. A Microsoft no Brasil é muito pequena comparado ao tamanho dela. A Microsoft é uma empresa de 170 mil funcionários. Hoje no Brasil deve ter 800, 900 funcionários. E é uma empresa basicamente de vendas aqui. Não, nada se desenvolve aqui. E aí lá você tem acesso aos gerentes de produto, tecnologia. Então foi muito legal essa experiência. Ter passado uma semana lá nos Estados Unidos, né, em Redmond, ter voltado para cá. E aí foi um processo natural, né? Eu acabei sendo reconhecido como grande influenciador do Microsoft, um trabalho voluntário, né? Porque o MVP não recebe por isso, eu tinha minha carreira independente, mas representava. E aí a Microsoft não tem como. Acho que uma dica que eu posso falar também, acho que o relacionamento. Não adianta você forçar a barra para querer alguma coisa. Você precisa ser visto como alguém interessante, que você possa lembrar, falar assim, puxa, eu quero criar um negócio novo, ou abrir uma oportunidade de trabalho. É aquela pessoa que você lembra indiretamente, porque você não quer trabalhar com pessoas problemáticas. Se você teve uma pessoa que teve uma boa relação legal, sabe, que foi cordial, mas não é só educação, mas que teve uma entrega de qualidade, e aí você lembra delas, né? E quando, no meu período de Microsoft, quando o meu gerente abriu uma vaga e pediu uma indicação, na hora eu lembrava de pessoas que eu tive boas relações, né? E por exclusão, eu já eliminava aquelas que eu tive problema, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Você estava contando, então, dessa chegada em São Paulo e como é que você trabalhou na K-Solution, como é que você chegou na Microsoft? Então, aí a Microsoft, como eu já tinha muita influência dentro da Microsoft, pelos eventos presenciais que eu fazia para os funcionários da Microsoft, foi um processo natural de eles olharem para mim como um candidato. Só que eu tinha uma deficiência. Eu tinha uma boa oratória,
bom conteúdo técnico, mas só que eu não falava inglês. E acho que é legal de falar sobre esse ponto também, porque eu olhar, por exemplo, hoje, eu, comparado com a minha filha, né? Eu fui aprender inglês adulto, por necessidade, para entrar numa multinacional. E a inglês é a língua dos negócios. E na Microsoft, no passado, há 15 anos atrás, era uma empresa muito mais elitizada. Isso eu posso falar com propriedade, né? Normalmente quem entrava na Microsoft eram pessoas que vieram de famílias mais estruturadas, que tinham mais condições financeiras, que estudaram em colégios privados e eram bilíngues. Eram adolescentes que já tiveram uma experiência internacional de viagem que eu tive só aos 30 anos. E muitos já fazem isso com 15 ou 5 anos e quando vão na Disney, né? Mas uma coisa importante, né? O importante também não é a gente ficar olhando para o passado, é a origem das pessoas. Porque o mais importante não é de onde você veio, é de onde você vai chegar. É onde você quer conquistar. Você se comparar com os outros é a pior coisa que você pode fazer. Todos nós temos uma história. A sua história, a minha, a dele. Todo mundo tem um caminho, né? Não tem uma regra para seguir. E eu entrei como uma oportunidade de como vendor. A Microsoft chama vendor os colaboradores terceirizados. E ela tem um contrato com uma agência de recursos humanos que me chamou, por indicação de um funcionário da Microsoft, para trabalhar como terceiro. Né? E eu fiquei, aceitei a oportunidade, poxa, que legal, uma honra poder trabalhar. E eu fiquei 3 anos na área técnica, como na área de marketing. Então, eu treinava os parceiros da Microsoft sobre os produtos, eu fazia muitos eventos presenciais, dava muita palestra. Na época chamava de evangelistas, né? Porque a gente eram evangelistas, hoje é influencers, mas na época eram os technical evangelists. E aí eu acabei tendo essa oportunidade. Eu decidi, falei assim, poxa, mas todo terceiro na Microsoft quer o quê? Quer virar funcionário. Que é natural para você virar a chave. Aí eu decidi investir no inglês. Eu falei assim, poxa, como que eu posso aprender? Porque como era de exatas, a área de comunicação era uma barreira para mim. Porque eu gostava de números, não gostava de palavras. Mas eu tive que aprender a gostar. Aí eu me inscrevi num curso da Lumini, que na época fui buscar qual que é o melhor curso de inglês. E praticamente eu decidi investir financeiramente, praticamente 50% do valor que eu ganhava, eu pagava o curso de inglês durante 2 anos, de segunda a quinta. Então eu fiz quase uma graduação, foi meio na dor, mas eu tive que aprender para poder dar o próximo passo. E eu acho que muita gente fica pelo meio do caminho, e as pessoas que têm sonho em trabalhar em Big Tech, esse é o maior obstáculo, principalmente, né? Porque o conhecimento técnico você adquire, as habilidades não técnicas são as mais difíceis de serem desenvolvidas, mas é possível, né? E o inglês nessas multinacionais é muito importante. Interessante você falar isso, porque eu assisti uma palestra da atual presidente da Microsoft, a Priscila, e ela falou um pouco sobre a origem dela. Então ela falou que ela estudou em escola pública, Legal. que ela foi recusada em algumas empresas porque ela não sabia falar inglês. E aí até na hora que ela falou isso eu pensei: "Poxa, quem recusou deve estar muito arrependido, né?" Porque olha onde ela chegou, né. Presidente da Microsoft, está lá, sei lá, mais de 20 anos na Microsoft. Então é interessante você trazer essa questão do segundo idioma, de você acreditar que é possível você chegar, né, numa Isso. posição de destaque. E ela tá é a número 1 na É isso Microsoft, né. aí, é isso aí. Então, é muito legal. Acho que é, o inglês não tem jeito. Hoje eu olho para minha filha, né? Hoje, por ter desenvolvido, né, uma certa independência financeira, eu consigo pagar uma escola bilíngue para ela. E eu fiquei muito emocionado no primeiro dia de aula, quando eu vi os professores dando aula em inglês para ela. Eu chorei, inclusive, no dia com a minha esposa. Fiquei muito emocionado. Falei assim, nossa, olha só o que eu consegui prover. E aí a minha filha, claro, ela está sendo alfabetizada ainda, né? Ela tem 5 anos e meio, mas ela canta as músicas em inglês, né? Sabe, a pronúncia dela já é bonitinha, ela gosta, ela foi assistir Moana 2. Chegou na Disney Plus agora, eu falei, papai, pode colocar em inglês para eu assistir? Eu falei, nossa, Com olha, 5 olha, com anos, né. 5 anos, ela pediu para eu colocar não fazer a tradução, né, com legenda, ela queria assistir em inglês. E é interessante você trazer esse tema, porque hoje o inglês ele é uma linguagem universal.
né? A pessoa pode pensar, mas isso daí ainda é elite, eu não posso pagar uma escola de inglês para o meu filho, eu não posso pagar uma escola bilíngue. Mas tem tantas outras formas Verdade. gratuitas, Sem né, de dúvida alguma. você trazer para o seu filho o conhecimento e não pagar por isso, né? Vamos falar, Duolingo. Meu Deus, Duolingo é um existem. exemplo. Se você procurar no YouTube, tem várias aulas de inglês. Você pode introduzir musiquinha para as Sabe que está sendo muito pessoas, usado para aprender novos idiomas? O chat GPT, da OpenAI. que é gratuito, Né? Tem a versão inclusive. gratuita ali, tem um número limitado de tokens, né, que você pode Uhum. solicitar, mas é o suficiente de você praticar a sua escrita, a sua fala, você interagir, a sua. E hoje, no LinkedIn, principalmente, claro, muitos têm canais no YouTube. Claro que o objetivo, né, é sempre vender o seu treinamento profissional, que faz parte do negócio, mas o conteúdo gratuito que esses influencers de inglês fazem é de extrema qualidade. Eu sigo pelo menos uns 4 ali, e a minha esposa está agora se aventurando no idioma também. Ela teve muita dificuldade, como eu tive no passado, e pelo incentivo da minha filha, ela quer agora, sabe, ter mais independência quando for viajar para fora, sabe? Então eu estou orientando ela e ajudando também para poder. Mas, cara, é muito bonito, né, o aprendizado, mas vai no interesse de cada um. Hoje tem muito conteúdo de qualidade, basta você se dedicar, Escolher, né, né? escolher bem Uhum. e reservar um tempo para você fazer acontecer. Você sabe que aqui no podcast a gente já tem mais de 100 episódios publicados. Então, por favor, vai lá, dá um confere, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas por que eu estou falando isso? Muitas pessoas trouxeram nas conversas essa questão do inglês. E como foi uma mudança na sua vida depois que a pessoa começou a estudar o inglês. E é interessante que uma dessas pessoas, a minha amiga maravilhosa, Tatiana Gomide, de Faria Tendler, que aí é uma E falar o ano piadinha, inteiro. porque senão o pai dela fica bravo. Ela falou assim: eu não falava inglês direito. Você escuta ela falando, você fala, não falava inglês direito. O sotaque dela é maravilhoso, Legal. mas é o que ela achava. Quando ela, né, começou a ter mais contato, né, com o idioma, ela viu que sim, ela sabia, ela Tava se tinha o comunicando. conhecimento. Então, assim, gente, vamos embora, né? Assim, para com a preocupação do julgamento. Sabe por que Exato. as pessoas têm medo? Porque têm medo do julgamento. E é um grande problema. E vou dar um exemplo. Sabia que o brasileiro é muito sagaz em termos de buscar. Ele é muito bem visto, inclusive, no mundo da tecnologia, porque a gente sempre entrega mais. E o problema do inglês é o julgamento de você se sentir acuado perante pessoas que falam ou entendem melhor do que você. Né? Mas você tem o seu. Você é você. Você tem o seu tempo, né, de aprendizado. Então tem um movimento agora de pessoas buscando mais uma mentoria, né, para poder se destravar, ter oportunidade. Uma coisa também, eu acho que uma oportunidade que eu tive, né, depois que eu estava na Microsoft, eu fiz uma experiência internacional do meu pós-MBA na La Verne University, na Califórnia. E aí eu aproveitei para fazer um curso de extensão de inglês. À tarde eu tinha aula de negócios de manhã e à tarde aulas de inglês. Mas eu aprendi mais inglês na aula de negócio do que na aula de inglês. Sabe por quê? Porque só tinha brasileiro na aula de inglês. Imagina, eu e você, a gente vai fazer um intercâmbio e na hora de falar, você acha que a gente vai falar inglês? A gente vai soltar um oxe, Não tem vixe, jeito. Então foi eita. muito improdutivo. Então, assim, quer aprender o core do idioma, aprende no Brasil. Você quer destravar e perder o medo? Vai fazer um curso de qualquer outra coisa que não seja de inglês fora do Brasil. Porque aí você não vai ter esse medo, porque tem pessoas do mundo inteiro. Você vai se interagir dentro da sua área de negócio e você não vai ser julgado por isso. Pelo contrário, as pessoas admiram quando você tenta se expressar no idioma daquela pessoa. Quando você está conversando com um estrangeiro, é normal ele falar alguma palavra em português errado. E a gente entende. A mesma coisa em outro idioma. Se a gente falar alguma coisa errada, tá tudo certo. Normal. Ó, eu vou te falar, nos meus 15 anos de Microsoft, teve muitos americanos que vieram trabalhar no Brasil. Eles foram incapazes de aprender português. Muitos só falavam, tamo junto, bom dia. Porque o americano, ele acha que o mundo tá no umbigo dele, né? O mundo capitalista dos Estados Unidos acha que todo mundo tem que se render e falar o idioma dele. E eles ficam aqui anos e não conseguem nem se comunicar com o nosso idioma.
Então, a gente tem que aplaudir e reconhecer as pessoas que se esforçam em aprender a falar o idioma do outro país. E também tem muitos brasileiros que vão aos Estados Unidos, ficam anos lá, voltam sem falar, porque fica na comunidade de brasileiros, não se expressam, né? Não tem contato, vive numa bolha, aí se perde, né? Ô Gilson, e na Microsoft, você teve esses primeiros anos falando, né, evangelizando, falando com os parceiros, mas você fez uma transição de carreira importante lá, Verdade. né? Olha, eu fiz uma transição bem interessante e segura. Né? Os meus 15 anos, eu fiquei 7 anos na área de serviços profissionais. Na época chamava Premier Field Engineer. Então, na época, não tinha trabalho remoto, era trabalho em campo, tanto que o título era Field, né? Então, eu viajei muito pela Microsoft durante 7 anos da minha vida. Isso foi dos meus 30 até os meus 26 até os 34 ali. Eu viajei muito, né? Dentro do Brasil, né? E também fora do Brasil. Né? Eu atendi muitos clientes na América Latina, no Caribe, né? Nos Estados Unidos. Só que eu cansei de viajar. Né? Isso é uma coisa também que acho que tem um momento da vida que você aceita isso. Depois você começa. Eu também comecei a ganhar mais maturidade, idade, comecei a pensar em ter uma família. E aí decidi fazer uma transição para a área de pré-vendas. Né? Então eu fiz uma transição para a área de pré-vendas na área de cibersegurança. Então eu ajudava os vendedores a venderem a suíte do Microsoft 365. E aí passou 2 anos, eu inquieto, eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo. E eu decidi fazer mais um movimento, indo para a área de arquitetos de Azure no Brasil. Então, é uma área que a Microsoft estava começando, né? A Amazon dominava esse mercado, a Microsoft começou a investir, e eu fui um dos primeiros arquitetos de Azure no Brasil. Eu formei muita gente dentro da Microsoft, convidando, incentivando outros técnicos a virem para o time para trabalhar com cloud. Então, foi uma área muito legal. E por último, eu decidi me aventurar na área comercial. E acho que tem uma coisa interessante aqui também, que todos nós somos vendedores. Toda Big Tech no Brasil é uma empresa de vendas. É uma coisa importante, né? E também tive uma... Na área técnica, tive uma relação mais passional com a tecnologia. Na área comercial, eu aprendi a razão. Ser mais racional, Na comercial? menos passional. É. Porque é uma relação mais de negócio. O técnico ele tem uma paixão pelo produto. O vendedor é negócios e vendas. E então você começa a ficar mais frio. Eu comecei a me desenvolver na área de vendas. Né? Eu fui aprender a fazer vendas consultivas, né? Porque a venda de cloud e de migração e transformação digital não é uma venda de um produto físico, né? Não é uma venda que acontece numa semana. Ela pode demorar meses ou até anos para ela acontecer. E foi muito bom. Eu fiquei 2 anos na área comercial. Também eu fui time de vendas de cloud no Brasil, do time de SMC. E foi muito bom. Mas eu me preparei para a saída da Microsoft também. Isso que é importante. Né? Eu aprendi a entender que existe um mundo fora de uma grande companhia, de uma Big Tech. Né? Porque o pessoal também romantiza muito essas grandes empresas. Né? Muitos deles sonham em estar lá, mas essas pessoas vivem numa bolha. Na verdade, as grandes Big Techs, como a Apple, a Amazon, a Salesforce, a Microsoft, vivem num mundo que não é a realidade de outras corporações. E acho que aqui uma dica, né, para quem trabalha, tem que ter uma relação menos passional com a empresa. E você olhar mais você como indivíduo. Né? Ou seja, quem é você fora dessa companhia? Quem é você sem carregar no seu sobrenome o nome da empresa? Eu era o Gilson da Microsoft. Muitos me recebiam porque eu era da Microsoft. Eu saí da Microsoft. E muitas das empresas não me receberam depois, porque eu já não sou mais um funcionário da Microsoft, que tinha alguma coisa a entregar. Hoje eu estou do outro lado de parceiros, que é uma área que eu decidi, porque eu descobri nesse caminho que o que eu gosto mesmo é trabalhar com serviços. Não é só vender. Eu quero entregar com qualidade, eu quero encantar. O pós, para mim, é importante. Então, hoje eu consigo entender toda a linha do tempo, né? Desde a prospecção até a venda e a entrega final do cliente, né? Então, é isso que eu estou fazendo nesse momento. O lado empreendedor, que eu também sou um aprendiz. Eu nunca me imaginei sendo um empreendedor. Sempre fui um intraempreendedor. Eu acho que eu intraempreendi dentro da Microsoft muito bem e agora estou aprendendo a empreender dentro do mundo corporativo. E hoje você está fazendo o quê?
A minha saída da Microsoft faz 1 ano e meio, em junho de 2023. É, bem Bem recente. recente, bem recente. E eu decidi continuar no ecossistema de Microsoft. Aproveitar toda a relação, né, as boas relações de colegas que continuam lá, porque eu gosto muito, né, do ecossistema, das soluções, e decidi criar uma consultoria chamada Cloud Essential, que é uma área de serviços profissionais, que é onde eu realmente gosto, para atuar. Hoje a gente atua no segmento de pequenas e médias empresas, né? No futuro a gente pretende crescer para atuar em empresas maiores. E agora a gente está com 2 empresas, né, fazendo investimento por trás, e eu lidero o negócio no Brasil para a gente trabalhar. E aí, um outro ponto que eu vou te falar também sobre o trabalho presencial, trabalho híbrido, se é o trabalho remoto, né, nessa onda que está, né, infelizmente existe uma polarização em cima disso, que eu acho que é um assunto que a gente pode falar também sobre, e aí, né? O que que é? Que você quer ficar na sua casa? O que é importante para você ir para o escritório, trabalhar? E a gente tem visto, né, as empresas divulgando o retorno 100% ao presencial, né? O que que você pensa sobre isso? Olha, vamos olhar para trás. Não existia. A primeira é importante. Vamos separar primeiro os profissionais. Nós que trabalhamos em tecnologia, é um privilégio para nós termos a opção de trabalhar de casa. Isso é um privilégio de poucos. Não é a realidade. Vamos pensar no trabalhador de linha de frente, que é o cozinheiro, é a profissional da limpeza, é a recepcionista, é o motorista do ônibus. Ou seja, para você chegar no seu trabalho, tem um motorista, tem um cobrador, tem um frentista. Existe, a maioria dos trabalhos hoje não permite esse trabalho remoto. Isso é utopia. Agora, se a gente olhar para o mercado de pessoas que têm essa possibilidade, no passado isso também não existia, né? Nós precisávamos ir fisicamente para o escritório, trabalhar, e sempre foi assim. O que mudou muito foi em 2020, com a chegada da pandemia. E eu participei de projetos de dar ferramentas de trabalho, né, na época quando eu estava na Microsoft, para os funcionários dos clientes da Microsoft trabalharem de casa, porque não era uma cultura. Normalmente é só o pessoal de tecnologia que tinha um pouco essa liberdade de trabalhar remoto. E geravam certos ciúmes também de outras pessoas dentro da empresa. Poxa, ele pode, por que eu não? E aí, muitas pessoas foram para casa, viu que para algumas posições isso funciona super bem, só que agora está tendo um movimento real, né? A gente viu o anúncio aí da Amazon pedindo para os colaboradores voltarem. A Dell anunciou oficialmente que vai fazer esse movimento. A Apple nos Estados Unidos. A única é a Microsoft, que ainda não tomou uma posição oficial. Ela está ainda no modelo de liberdade híbrida, né? Que o funcionário tem a liberdade de escolher ali se ele quer ir para o escritório ou não. Mas isso é real e está acontecendo. Mas olha, vamos fazer uma análise mais fria. Imagina que você perde um emprego. Eu perdi o emprego. Sou pai de família, tenho 2 filhas, sou casado, tenho as minhas obrigações com a minha família. Eu sou o principal provedor da minha casa. Eu perdi o emprego. Você acha que eu vou estar preocupado se o trabalho vai ser remoto, ou vai ser híbrido, ou vai ser presencial? O mais importante é o trabalho. Eu valorizo mais o trabalho do que o lugar que eu vou trabalhar em si. Hoje, claro, eu tenho a liberdade de ter um trabalho flexível, né? 2 dias da semana, normalmente, a gente faz trabalho presencial. A gente escolheu o WeWork para trabalhar. Então, a gente tem um escritório, um coworking, para poder trabalhar, que tem toda a infraestrutura. E 3 dias da semana, cada um fica da sua casa. Mas o mais importante para mim é o trabalho. Eu tenho amigos que tiveram que rever esse conceito. Porque ele era muito pró trabalhar de casa. Mas ele saiu, perdeu o emprego, ficou 6 meses desempregado. O boleto começou a chegar. A preocupação vem com a família. Isso desestrutura muito a família quando você perde o trabalho. E ele viu uma oportunidade, ele recebeu uma oportunidade muito boa para trabalhar 100% presencial. Ele viu nessa empresa um crescimento, uma oportunidade de crescimento de negócio, e ele aceitou. Hoje ele pega um fretado, que ele mora na região metropolitana, acorda cedinho, isso é verdade, né? Ele acorda, sei lá, 4h30 da manhã, pegar o ônibus e chegar. Mas ele falou, Gilson, eu tenho que desenvolver, preciso trabalhar, não posso ficar escolhendo o trabalho. Eu estou feliz aqui, estou liderando um time, eu tenho uma boa remuneração, é isso que importa, né? Eu acho que eu trabalho muito independente do lugar que está. Se eu estou em casa, eu estou trabalhando, o fato de ter o deslocamento é importante. Uma coisa legal também é separar
são as pessoas que trabalham em grandes centros como São Paulo, as grandes capitais, que o deslocamento é realmente uma grande penalidade. Vou dar um exemplo. Eu moro na região metropolitana e quando eu vou para São Paulo, eu preciso deslocar 30 quilômetros. Eu demorei esses dias, Rosane, 1 hora e 45 minutos para poder me deslocar 30 quilômetros. Na hora de voltar, depois eu gastei mais 1 hora. Então eu gastei quase 3 horas do meu dia em deslocamento. Isso é muito ruim. Mas isso acontece nas pessoas que moram em grandes capitais. Rio de Janeiro, São Paulo. Se você fazer uma pergunta para uma pessoa que mora no interior, isso não existe. Ele trabalhar da casa dele ou do escritório, que ele vai estar a 10 minutos da casa dele, o que vai influenciar isso na vida da pessoa? Nada. Ele não vai ficar mais estressado por andar 10 quilômetros ou 15 minutos da casa dele. Acho que a preocupação são os grandes centros, que é onde está a tecnologia, os grandes eventos, onde todo mundo quer estar para se desenvolver. E hoje a gente tem um trabalho híbrido, tem os prós e os contras ali, mas eu sou de uma geração da Microsoft de mais liberdade, com responsabilidade. Né? Eu não fico fazendo microgerenciamento. Eu creio que as pessoas têm que ter senioridade e plenitude para eles fazerem o trabalho delas e fazer uma boa gestão do tempo delas. Se elas estão entregando resultado para a companhia, e não importa se ela está no escritório ou está na casa dela, elas têm que fazer bom uso do tempo delas, né? E eu posso ajudar nisso. Que bacana. Eu queria perguntar para você, na verdade, eu queria explorar um pouco mais o assunto Cloud Essentials, né? Como que ela ajuda os clientes hoje? A gente decidiu focar em 100% em consultoria, que é uma área, né? Hoje a I9TI faz a parte de licenciamento. Então a gente tem parceiros, né, por trás para fazer toda a delegação. Eu aproveito a minha imagem, que é de certa forma já disseminada e conhecida. Quando eu deixei a Microsoft, todos os clientes que eu atendia me receberam muito bem. Isso foi muito bom para agora fomentar novos negócios. Então a gente tem as áreas de atuação da Microsoft hoje, que é a infraestrutura, basicamente de Azure, Modern Workplace, dados de inteligência artificial, né, Business Application e Power Platform. A gente, claro, não consegue atender tudo, mas qualquer demanda da Microsoft que vem, se a gente não entregar, hoje a gente é muito forte na parte de M365, Azure e cibersegurança. E os outros duas áreas, né, que é dados, IA e Business Application, a gente tem parceiros que têm uma condição maior de fazer a entrega, né? E a gente nunca deixa o cliente desassistido. Isso que eu peço para o meu time, pessoal. Jamais a gente vai falar não. E também eu aprendi a conviver com empresas que fazem a mesma coisa que nós. Mas eu não olho mais eles como competidor. Porque, claro, tem momentos que a gente pode competir por um projeto, mas em outros a gente vai colaborar. Então, eu tenho muitas empresas, né? Inclusive foram meus alunos, empresas que eu patrocinei, inclusive, pela Microsoft para executar projetos em nome da companhia, que hoje estamos juntos, mas tem coisas que eu não consigo entregar e eu chamo eles para a gente estar junto, respeitando, claro, né? A regra do jogo, que é você não ficar... vou entregar esse projeto que você me demandou, você pode me fazer um comissionamento, e eu não vou ficar invadindo ou assediando um cliente que não é meu. Então, eu acho que o bom senso, né, prevalece nessas horas. Né? Falando um pouco de bom senso, como é que a gente pode trazer o tema, você usou o termo habilidades não técnicas, né? Porque eu entendo que quando você estava na Microsoft, você tinha ali algumas habilidades não técnicas e agora, como empreendedor, você teve que desenvolver Sem outras, dúvida, né? é verdade. Então, eu queria entender com você como é que está sendo esse desenvolvimento dessas outras habilidades. O que você entende que o empreendedor tem que ter aí de habilidade não técnica? Muito bom. Acho que a parte técnica eu aprendi ao longo da vida a me atualizar. Eu decidi ser mais um generalista hoje do que um especialista, né? Isso é legal. Eu fui muito especialista numa determinada solução. Uhum. Hoje eu sou mais generalista. Eu conheço muita coisa, só que num nível mais... nível 100, né? Consigo falar sobre muitas coisas, só que não me aprofundo tanto nelas, porque não é mais o meu papel fazer isso. Que é de delegar. Hoje eu prefiro ter uma pessoa no meu time que conheça muito mais tecnicamente do que eu em si. Mas de todas as habilidades não técnicas, sem dúvida alguma, a mais importante para mim, não só no âmbito profissional, tá? Mas pessoal também, é a comunicação. Se eu não aviso a minha esposa que eu não vou almoçar, ela fica brava comigo. Porque a minha esposa, ela gosta de cozinhar. E quando eu falo que eu vou trabalhar em São Paulo,
e eu não aviso ela, ela fala assim, poxa, por que você não me comunicou? Por que você não me falou que você não vai almoçar aqui? Porque eu preparei comida para todos e vai sobrar porque você não vai almoçar comigo. Então, eu aprendi muito em família a me comunicar melhor, em vendas na Microsoft também muito. E agora, acho que duas habilidades. Primeiro, a gestão do tempo das pessoas, que eu gosto muito dessa área, tenho lido muito sobre você fazer uma gestão correta do seu tempo, né? Todo mundo tem 24 horas, muitos questionam isso, né? Porque as pessoas que trabalham home office têm mais tempo do que aquelas que se deslocam, é verdade, mas a gente não pode arrumar desculpa. No final, a gente tem que fazer um trabalho de comunicação forte, né? Eu procuro normalmente comunicar em grupo com as pessoas, né? Para poder disseminar mais rapidamente a mensagem. E uma coisa que eu admiro, mas que a maioria das pessoas não fazem, que é você antecipar o problema e não esperar alguém pedir alguma coisa para você. Porque as pessoas, realmente, elas esperam uma ordem. Elas esperam alguma coisa de um líder, do que ela tem que fazer. Esse é um grande erro. O líder admira aquela pessoa que fala assim, poxa, olha, resolvi esse problema, quero apresentar para você, vem cá, tem um tempo, vá lá, agenda. E não esperar. Porque às vezes você acha que está indo tudo bem, mas na verdade não está acontecendo, né? E em termos de promoção também, né? No final, eu descobri que as pessoas elas não são promovidas à toa. Ou elas não são desligadas à toa. Tudo tem um motivo. E a cultura da empresa, ela é colocada em prática nesse momento. No momento que você contrata alguém, que você fala para o time, fala assim, olha, estou trazendo uma pessoa que tem as características, onde elas podem se espelhar. Quando eu promovo alguém e eu compartilho com todo mundo, falando, olha, estou promovendo por causa desses resultados, para que outros possam se espelhar. Quando eu dou um feedback, por exemplo, tem que tomar cuidado, né? Claro, eu sempre tomei muito cuidado com respeito e educação, que você pode... Eu sempre recebi muito bem feedback. Na Microsoft, eu recebi muitos construtivos, alguns de melhoria, e eu nunca questionei. Eu falei assim, poxa, que legal, obrigado, porque a maioria não faz isso. Você vê o funcionário se afundando e ninguém vai lá socorrer e ajudar. E os líderes, especialmente da Microsoft, foram treinados para isso daqui. Claro, não existe perfeição, mas o ideal é você tomar esses cuidados. E quando você desliga alguém, você está dando exemplo para todo mundo, coisas que você não tolera. Então, acho que a comunicação, para mim, é mais importante, e o relacionamento, né? Porque agora, como empreendedor, aqui, por exemplo, é um exemplo. Né? Para mim, está sendo muito importante estar aqui. Estou me comunicando, a gente está se conhecendo, a gente pode criar negócios juntos, saindo daqui. A gente já descobriu que tem algo muito próximo, né? De a gente criar um negócio. Eu tenho interesse, né? De desenvolver o seu negócio, pode colaborar comigo, indicações e relacionamento. Eu me espelho muito no Marco Lagoa, né? Que ele é um grande pessoa que faz muito bem esse papel de relacionamento, e é algo que eu estou me desenvolvendo também. Né? Eu não sou uma pessoa extremamente extrovertida, mas também não sou acanhado, eu fico no meio termo, né? Para poder me relacionar bem, e essa é a ideia. É, você escreveu, é interessante você trazer isso, porque você escreveu um livro, É né? verdade. Nesse tempo Conta pra também gente, consegui. conta pra Deixa gente eu esse livro. aproveitar, inclusive, né? Esse aqui é um presentinho que eu trouxe para você, tá? Um livro Ai, muito obrigada. sobre cibersegurança. Na verdade, é o terceiro livro que eu escrevi, não foi nem o primeiro. Eu escrevi É? um de Windows Server, que foi mais técnico, há 7 anos atrás. Depois eu escrevi um de Azure, arquitetura bem definida, para arquitetos de soluções baseado em Azure. E aí eu decidi, esse é um livro em inglês, foi o meu primeiro livro em inglês também, decidi me aventurar Rapaz, ele a tá chique, fazer. hein? Pra quem não sabia falar inglês, ó só. Eu aprendi e gostei tanto do idioma que eu decidi me aventurar a escrever para tentar ver a popularidade internacional, não se restringir somente ao mercado brasileiro. Esse livro ele é voltado para profissionais que ainda não têm experiência em cibersegurança e querem ter o primeiro acesso. Então, é um treinamento voltado para uma certificação profissional da ISC2. A ISC2 é uma instituição sem fins lucrativos dos Estados Unidos. É uma das maiores órgãos de cibersegurança do mundo, né? Eu fui instrutor dela no Brasil também, entreguei treinamentos oficiais. Hoje eu não sou mais e decidi escrever o livro. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a experiência da escrita, inclusive. Uma coisa Deixa eu só legal... fazer uma Claro, parte. claro.
Donda, Rebeca, Elton, Johnson. O Donda, inclusive, ele é autor também. Ele já Sim, escreveu. sim. Escreveu, acho que 2 livros, inclusive um de LGPD, né? E acho que tem um outro livro também de Windows Server que ele escreveu ano passado. Um abraço, Donda. Gosto muito de você também. Tem uma boas histórias com ele na época que a gente foi instrutor juntos ali no mundo. Que o dono era cabeludo? Ele era cabeludo, bem franzininho, bem, né, meio maluquinho e tal, mas um excelente professor. E eu dei aula com ele na Impacta. Hackers Hive. E ele faz, inclusive, vídeos legais no YouTube. Gosto muito do conteúdo dele. Um abraço. E, ó, decidi fazer, escrever. Sabe como é legal, Rosane? Esse livro não tem uma editora por trás. Hum. Eu usei um serviço chamado KDP, que é o Kindle Direct Publishing. A Amazon, ela tem um serviço de publicação independente. Então eu decidi, porque é muito difícil você ter uma editora que confie em você. Primeiro você tem que ter muito crédito, tem que ter muita credibilidade, né, para poder uma editora. E aí também tem um lado ruim da edição tradicional, porque a maioria do valor do royalties fica para a editora, não fica para o autor. Então, livro não é para ganhar dinheiro. Livro é conquista, é você realizar um sonho. Claro, né, não é um Paulo Coelho que viveu disso, né? Não é um livro também de romance, é um livro técnico. Mas uma coisa legal, é, esse livro, ele não é vendido nas livrarias do Brasil. Como é uma publicação independente, ele é um livro como serviço. Então, o cliente que quer, uma pessoa que quer ler, ele pode comprar o livro, a Amazon imprime sobre demanda e entrega em qualquer lugar do mundo. Quem fez a capa do meu livro não foi eu não sou designer. Eu contratei um profissional que foi uma americana numa plataforma chamada Fiverr, que é uma Deixa eu empresa, deixar é um assim. site de freelancers para Assim pega serviços bem o livro? profissionais. Então tem um serviço, a diagramação do livro também não foi eu. Eu contratei um profissional nessa plataforma, um valor muito acessível. Eles me entregaram a diagramação em um dia e a capa ficou pronto em um dia também. E aí o conteúdo Maravilhoso. técnico, super rápido, a diagramação, o conteúdo do KDP é muito bem autoexplicativo. Basicamente eu faço o upload do manuscrito, que é um documento do Word, e em 24 horas o livro está disponível. E aí você pode negociar os royalties que você pode receber. Mas foi muito legal, eu gosto muito de escrever, é uma habilidade também que eu adquiri. E recomendo, né, a plataforma, né, na Bienal do Livro, inclusive esse ano eu fui com a minha filha, fui visitar a Amazon e tá muito em alta agora, né, os futuros escritores, né. Só que é para pouco, pessoal. E não é que as pessoas não têm condições de escrever um livro, é que escrever um livro dedica muito tempo. Você tem que ter muita disciplina para você dedicar à escrita. E aí, esse mundo que a gente fica recebendo mensagem no WhatsApp, trabalha todo dia, acaba atropelando. O segundo livro que eu escrevi, eu estava na Microsoft. Olha para você ver como que é complexo escrever um livro. Eu convidei 20 arquitetos da Microsoft para escrever comigo. Eu não queria escrever sozinho. Todo mundo adorou a ideia. Puxa, que legal! Vou escrever um livro. Eu falei, não, deixa comigo. Eu vou ser o gerente de projeto, eu vou escrever um capítulo e eu distribuí um capítulo para cada um. Aí eu passei algumas atribuições para todo mundo. Falou, olha, prazo para entregar. Passou uma semana, dos 20, 15 desistiram. É muito para mim. Eu não consigo. Não consigo gerenciar. É muita pressão. 5 remanescentes continuaram. E aí eu lancei, eu e mais 5. Então você vê que é complexo. Por isso que eu admiro muito quem escreve um livro, consegue divulgar, publicar, porque tem que ter uma disciplina de tempo muito apurada, né? Que poucos têm. Que bacana. Gilson, eu queria fazer um exercício de futurologia com você. Você que é da matemática? Ele deve estar falando: "Essa mulher é doida". Mas nesse exercício de futurologia, eu queria ouvir de você o que você entende que a gente tem como tendência para os próximos anos? Então, acho que eu posso falar realmente sobre algumas tendências. Acho que a principal está mais em evidência agora. A IA, todas as Big Techs estão crescendo, mas tem que tirar o chapéu para a OpenAI. Na verdade, a IA já existia há muito tempo, só que estava muito restrito às universidades, era um mundo mais acadêmico, muito exato, era um pouco muito abstrato. De certa forma, a IBM contribuiu também para a popularização através do Watson, mas ainda muito restrito para grandes empresas,
mas sem dúvida, em 2022, né, quando a OpenAI lançou o GPT, foi um grande. Eu uso muito o GPT. Confesso ter uma preferência pelo GPT do que o próprio Copilot da Microsoft e outras. Foi a primeira que desenvolveu, ela está mais madura. Eu tenho ajudado o time a criar propostas comerciais e técnicas utilizando o GPT. E as propostas são extremamente de qualidades. Claro, tomando cuidado com o repetismo, né? Que existe muita repetição também sobre o GPT. Tem uma característica quando você recebe uma mensagem ali, né? Você faz uma pergunta em linguagem natural, ele manda o texto. A gente tem usado mais para melhorar o texto humano do que para criar exatamente um texto do zero. A parte técnica também, os scripts de automação que a gente faz as entregas, a IA já está ajudando a gente a fazer essa geração. Então, se você pega um profissional que não tem uma habilidade de desenvolver código, ou mesmo que tenha, mas que ele tivesse desenvolver durante uma semana um código para executar uma tarefa, hoje você pode receber isso em segundos. A gente tem praticado isso na empresa e tem salvo os scripts que foi gerado por IA para poder fazer essa automação. Na Singularity University também eu vi algumas tendências interessantes que a gente vê, mas não percebe muito. Ela falava muito sobre o mundo de entretenimento, que os indivíduos digitais. Vou pegar um exemplo de esses filmes infantis, a Moana, as princesas e tal. Eles transmitem hoje uma emoção muito grande. Você não precisa ter necessariamente uma pessoa real para você fazer uma gravação de um filme, né? A tendência é que o mundo digital consiga entregar uma emoção tão boa, tão grande, quanto é uma gravação de uma atriz, um ator, né, fazendo uma gravação oficial. Acho que a Microsoft também lidera muito nessa questão de computação quântica. Inclusive no Brasil tem uma grande referência, né, que é o Valdemir Cambiucci, que fala muito sobre esse tema, que vem para poder ajudar a resolver problemas complexos, principalmente na área de saúde, a cura do câncer, problemas difíceis de serem resolvidos, porque vai dar um poder computacional hoje que a computação binária não permite, né, e a computação quântica vai prover. A área de cibersegurança ela pode se sentir um pouco ameaçada também por causa da computação quântica, né, por quebra de algoritmos, mas ela também pode ser usada para fazer a parte de defesa. A parte de desenvolvimento de software com low code, no code, né, ou seja, eu vejo muito hoje já em uma realidade profissionais de líderes de segmentos e departamentos desenvolvendo seus próprios aplicativos, né, arrastando e soltando, utilizando um Canva. E essas pessoas estão se dando muito bem, né, nessa área, né? Eles estão tendo uma lógica de programação sem necessariamente fazer uma codificação. Os grandes players também estão investindo muito nisso. Então, esses três pilares eu acho que geram muito. A parte de sustentabilidade e energia, né? Eu gosto muito de carro elétrico, né? Eu uso o carro elétrico há 2 anos. E em termos de cidade inteligente, né? Tem um conceito que eu gosto bastante, que é a cidade de 15 minutos. Tem um arquiteto espanhol, se eu não me engano, que desenvolveu, que é a ideia de você descentralizar a cidade, né? Porque a cidade sempre nasceu centro, periferia. E todo mundo de manhã sai da periferia e vai para o centro. Aí gera o congestionamento. A ideia desse conceito de arquitetura e urbanismo que o poder público e privado possa contribuir para descentralizar, tirar as empresas desse meio e colocar ela mais nas regiões periféricas da cidade. E as pessoas que moram ao redor possam trabalhar naquele polo, que elas estejam no máximo 15 minutos do seu objetivo, né? Numa farmácia, no supermercado, do seu trabalho, da escola dos filhos, para que tire a concentração, né? O carro elétrico tem um benefício muito grande, né, em termos de silêncio. Eu não sei você, mas eu estou com 46 anos. Hoje eu tenho uma certa irritabilidade com barulho. Eu gosto um pouco mais de paz, de silêncio. Quando tem muito excesso de barulho, me incomoda. O carro elétrico não polui. Não é só pelo fato de ele não ter escapamento e emitir CO2. É que ele não tem barulho. Ele tem. Imagina uma cidade sem aquele ruído do motor a combustão, né? Aquela excesso de barulho da cidade. E também tem essa questão sustentável, né? Por exemplo, São Paulo é isento do rodízio, os carros elétricos, né? E tem uma tendência muito grande. Por exemplo, a BYD lançou essa semana, está vendo um artigo, de acelerar o processo de carregamento de uma bateria. Porque hoje quem usa carro elétrico hoje tem essa dependência de esperar mais tempo para carregar, né? Você vai no posto de gasolina, você precisa de 1 minuto para encher seu tanque. Se você para no carregador,
Na sua casa, você precisa de pelo menos ali em média 3, 4 horas, né. Pra você carregar em ultra rápido, você vai precisar ali de uns 20 a 30 minutos, né. Agora, via tecnologias vai que em 5 minutos você vai conseguir carregar a bateria e andar 450 quilômetros. Isso realmente é muito grande. Internet das coisas está muito em alta, né, o carro elétrico que eu uso hoje, ele é totalmente controlado através de sensor, eu vejo todo a telemetria dele através da palma da minha mão, e tem muita influência, né, quando você vai eu acabei influenciando muitas pessoas que tinham certo preconceito com o carro elétrico e hoje, caramba, que legal isso, para a cidade é incrível, né. Então, tem muita coisa bacana acontecendo, né, eu gosto muito do no futuro, eu gosto da tecnologia para favorecer o cidadão, nós, né, para benefício do mundo, né, para evitar guerra, ter menos desnutrição, mais qualidade de vida. Segurança é uma coisa que me preocupa muito também, acho que tem um grupo de governo que tem ajudado, né, nesse ponto, eu acho que as big techs também têm contribuído muito para poder ajudar a proteger, diminuir o crime, né, no final a gente quer paz. Né, que dê segurança, a gente possa se locomover com segurança e dar o direito de ir e vir, né, sem muitas intervenções. Gilson, queria pedir para você olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Muito bom. Bom, quero deixar uma mensagem importante sobre o trabalho, né, eu acho que o principal foco, claro, eu falei bastante coisa, mas o principal foi falar sobre a importância do trabalho, independente onde você vai realizá-lo. O mais importante, lembre-se, trabalho presencial ou remoto, o que vem antes é trabalho. A dignidade do trabalho e a sustentação, né, a permanência, da família. E, Gilson, eu queria entender com você como é o seu momento pausa na programação, aquele momento que você recarrega energia, que você não está pensando em trabalho. Muito bom. Olha, eu tive que aprender a fazer, eu me desconectei, acho que depois que eu deixei a Microsoft, por ser uma empresa de alta performance, nada de troca na vida, né, você tem os ganhos, mas você também é muito cobrado por isso. Mas hoje eu decidi ter um equilíbrio maior, acho que valorizar eu tenho 2 filhas, eu me realizei como pai. Eu acabei sendo pai um pouco tardio, né, para os padrões, né, eu fui pai aos 40 anos, casei aos 38. Eu gostei tanto de ser pai que eu já encomendei minha segunda filha, né, tenho a Antonella de 5 anos e meio e a Alice de 2, e a minha esposa Maria Emília. Poxa, então o meu momento da programação são 2. Primeiro, uma atividade, esportiva, né, de certa forma, fazer uma corrida para desestressar. E outro é viajar, acho que é uma paixão que eu adquiri, e não importa onde, né, eu não tenho objetivo, nossa, grande de viagem, mas só o fato de sair de casa com a minha família, ir para um parque, né, ou fazer uma viagem para um resort, ou visitar minha família e ver minhas filhas felizes e se desenvolvendo, para mim é a minha realização como pessoa. Ver minha família bem, né, e eu estar participando em cima disso. Gilson, obrigada. Eu amei conversar com você, entender melhor a sua trajetória e foi muito. Aprendi muito com você hoje. Nossa, que legal, obrigado, eu agradeço, eu também adorei. Parabéns pelo podcast, né, você é uma ótima hoster, é muito legal conversar dessa maneira e é um prazer, né, espero que a gente possa criar novas oportunidades juntos. Com certeza, a gente já tem planos. Isso aí. Obrigada. Eu agradeço, obrigado. Meu amigo, minha amiga, muito obrigada pela audiência de hoje. Segue a gente lá nas redes sociais, nas plataformas digitais. Confere nos nossos patrocinadores, eles têm coisas super interessantes, serviços interessantes que eles podem fazer para vocês. São empresas de extrema confiança, eu garanto. Obrigada pela audiência de hoje. Até a próxima semana. Tchau, tchau.